O prédio, o segredo e o silêncio. No coração de Goiânia, existe um prédio comercial que guarda um segredo. Poucos sabem, mas aquele edifício imponente, de fachada espelhada e movimentação constante, é mais do que um simples empreendimento imobiliário. É ali que começa uma história que mistura fama, dinheiro, vaidade e verdades que nunca vieram à tona. Por trás das paredes daquele prédio, uma trama silenciosa se desenrola há anos. Uma trama que envolve um dos maiores cantores sertanejos do Brasil e seu filho mais novo, João Guilherme. Mas o que há de tão especial nesse prédio? Por que ele existe? Qual foi a real intenção de Leonardo ao investir ali? Seria apenas uma decisão de negócios? Ou havia algo mais? E por que, de repente, esse assunto voltou à tona depois de tanto tempo esquecido? João Guilherme, conhecido por seu estilo ousado e sua presença marcante nas redes sociais, sempre foi questionado pela mídia, pelo público e até por pessoas próximas, mas nunca respondeu tudo o que queriam ouvir. Agora, uma simples conversa entre pai e filho pode mudar tudo. O que foi dito naquele encontro privado? O que estava engasgado há anos, prestes a explodir? E o mais importante, o que João Guilherme revelou ao próprio pai, que deixou todos sem palavras? Prepare-se, essa história está apenas começando, e as próximas páginas vão te deixar em dúvida sobre tudo o que você achava que sabia. A conversa que ninguém ouviu. O sol já se punha em Goiânia, quando João Guilherme estacionou seu carro diante do prédio. Na portaria, todos o reconheceram. Mas naquela tarde, ele não sorria, não tirava selfies. Havia algo diferente no ar. Subiu até o último andar, onde Leonardo o aguardava. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Pai e filho, frente a frente, sem plateia, sem holofotes. Leonardo, com seu jeito direto e sem rodeios, foi o primeiro a falar. Apontou para a janela, mostrando a vista da cidade, e então para os andares abaixo. Tá vendo isso tudo? Esse prédio existe para isso mesmo, para bancar vocês, seus estudos, seus luxos, sua pensão, tudo. João ficou calado, mas por dentro algo fervia. Era só sobre dinheiro? Era só sobre manter aparências? Ou havia algo mais por trás daquele desabafo? E por que, justamente agora, Leonardo resolveu falar com tanta frieza? João respirou fundo. Lembrou-se de todas as vezes em que foi julgado por sua aparência, por seu jeito. Lembrou das entrevistas, dos boatos, das perguntas invasivas, e agora, pela primeira vez, quem o questionava era o próprio pai. O que Leonardo realmente queria dizer? Havia desprezo em suas palavras, ou apenas frustração? A tensão entre os dois era palpável. E então, como se não suportasse mais o peso do silêncio, João respondeu. Mas o que ele disse foi algo que ninguém jamais esperava ouvir. O que saiu de sua boca naquele momento foi a chave para um novo capítulo. Um capítulo que pode abalar toda a imagem construída por décadas. A verdade engasgada. Pai, eu tenho algo para te dizer. A frase ecoou pela sala como um trovão. Leonardo, que até então mantinha a postura firme e braços cruzados, se recostou na cadeira com um olhar curioso, talvez um pouco desconfiado. João Guilherme, com o rosto sério e a voz trêmula, encarava o homem que lhe deu a vida, mas que muitas vezes pareceu tão distante. Eu sei o que falam de mim. A internet não perdoa. Já me chamaram de tudo. Já inventaram histórias, já me colocaram em rótulos, e o senhor também deve ter ouvido. Leonardo franziu o senho, como quem antecipa um desconforto. João continuou. Já fui questionado se sou gay, se sou isso ou aquilo. E eu nunca me escondi, nunca fugi, sempre fui eu. Leonardo coçou o queixo, mas não respondeu de imediato. Estaria ele esperando uma confirmação? Uma confissão? Ou apenas tentando entender o que aquilo tudo significava? João respirou fundo. Eu apoio a comunidade LGBTQIA+, defendo, luto, mas isso não quer dizer que eu faça parte dela.
Por um instante, a sala congelou. Leonardo ainda permanecia em silêncio. Seria alívio o que ele sentia? Ou frustração? Teria ele esperado outro tipo de resposta? João então completou: o que me incomoda não são os boatos. É o silêncio. É saber que até você, pai, nunca perguntou como eu realmente me sinto. Essa frase atingiu Leonardo como um soco. Pela primeira vez, seus olhos baixaram. Mas por quê? Culpa? Medo? Ou havia algo mais por trás do seu silêncio? O que Leonardo responderia agora? A reação que ninguém esperava. Leonardo levantou-se devagar, caminhou até a janela, de costas para o filho. O silêncio durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Do lado de fora, Goiânia seguia seu ritmo, alheia ao terremoto emocional que se desenrolava naquele último andar. João, começou ele com a voz rouca, você sabe que eu nunca fui bom com essas coisas. Nunca soube ser pai de verdade. Fui cantor, fui ídolo, fui notícia. Mas ser pai, isso eu aprendi errando. João não esperava essa resposta. O orgulho sempre foi uma marca de Leonardo. Admitir falhas, então, era raro, muito raro. Eu ouvi, sim. Ouvi tudo que disseram de você. Vi as manchetes, os comentários maldosos, as piadas. Mas eu fiquei calado. Leonardo se virou com os olhos marejados. E esse foi meu maior erro. Aquela confissão caiu como uma bomba. Seria finalmente o momento de reconciliação? Ou apenas um alívio momentâneo antes de uma nova tempestade? João, emocionado, tentou se aproximar, mas Leonardo continuou. Você acha que eu construí esse prédio só para pagar pensão? Não foi só isso. Foi culpa, foi medo, foi tentar compensar minha ausência com dinheiro. O que mais Leonardo escondia? Havia arrependimento em suas palavras, mas também uma ponta de algo não dito. Um ressentimento guardado? Um segredo enterrado? João então o encara sem piscar. Pai, o que mais você tem para me contar? E é aí que Leonardo hesita. Por que a pergunta o deixou desconfortável? Existe mais nessa história do que João imagina? O peso do passado. Leonardo caminhou até o bar no canto da sala. Serviu-se de um copo de uísque, mas não bebeu. Apenas segurava o copo, como se precisasse de algo entre as mãos para não desabar. João o observava em silêncio, tentando decifrar aquela expressão. Uma mistura de culpa, orgulho ferido e cansaço acumulado. Você quer saber a verdade, João? Disse Leonardo sem encará-lo. A verdade é que eu errei com todos vocês. Cada filho que eu tive foi uma consequência da minha vida desregrada, da estrada, dos palcos e da solidão que vinha depois. João franziu o senho. Aquilo era forte demais. E por que nunca disse isso antes? Porque só agora? Leonardo virou-se finalmente. Porque eu sempre achei que o dinheiro resolveria tudo. Comprei carros, dei mesadas e construí esse prédio achando que isso bastava. Mas não basta. Você está aqui agora e eu percebo que nunca te conheci de verdade. As palavras ficaram suspensas no ar. João se perguntava: será que algum dos irmãos havia ouvido algo assim? Será que ele era o primeiro a receber essa espécie de confissão? Mas Leonardo ainda não havia terminado. Seu olhar ficou mais sério. João, tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Algo que aconteceu antes de você nascer. Algo que pode mudar a forma como você me vê. E até como se vê. O coração de João disparou. Que segredo era esse? Tinha a ver com sua mãe, com sua origem, com herança? Ou com outro filho perdido no caminho? Por que Leonardo hesitou tanto para revelar agora? Um nome do passado. Leonardo se sentou finalmente. Os ombros curvados denunciavam o peso que carregava. João, inquieto, cruzou os braços. Fala, pai, chega de rodeios. O cantor olhou fixamente nos olhos do filho, como se quisesse ter certeza de que ele estava pronto. Antes de você nascer, João, teve uma mulher. Uma história que eu nunca assumi, nem em público, nem na família.
Ela apareceu na minha vida num momento conturbado e desapareceu tão rápido quanto surgiu. João não disse nada, apenas observava, absorvendo cada palavra. Ela me procurou anos depois. Disse que tinha tido um filho meu. Eu não quis acreditar. Não quis nem fazer teste. Ignorei, apaguei, segui em frente. Mas tem dias que acordo no meio da noite pensando se eu tenho outro filho por aí. Alguém que talvez esteja vendo tudo, sem saber que tem meu sangue. João levou a mão à boca. Você está me dizendo que eu posso ter um irmão que ninguém conhece? Leonardo assentiu, baixando o olhar. Ou irmã, nunca soube ao certo, nunca quis saber. Foi covardia. O clima pesou. O prédio, a pensão, os irmãos reconhecidos. E agora isso. Uma nova peça no quebra-cabeça? João se levantou. E por que me contar isso agora? Leonardo suspirou. Porque você foi o único que teve coragem de olhar nos meus olhos e perguntar. E porque talvez essa pessoa esteja mais perto do que a gente imagina. Mais perto? O que Leonardo quis dizer com isso? Alguém próximo da família? Um rosto conhecido? O passado bate à porta. E pode mudar tudo. A busca começa. João saiu do prédio com a cabeça fervendo. O céu de Goiânia já estava escuro, mas dentro dele era como se o dia tivesse acabado de começar. Um irmão ou irmã perdido, uma mulher misteriosa, uma história enterrada há décadas. E se tudo isso for verdade, por que agora? No carro, João revia mentalmente cada pedaço da conversa. O nome da mulher, Leonardo não revelou. Nem o local, nem o ano exato. Mas havia algo em suas palavras que não saía da cabeça de João. Essa pessoa pode estar mais perto do que imaginamos. Perto? Como assim? Um funcionário? Um conhecido da família? Um rosto que ele já viu? João então tomou uma decisão. Ia descobrir por conta própria. Começou ligando para um antigo produtor do pai, um daqueles que conhecia a estrada, os bastidores, os segredos abafados pela fama. Você lembra de alguma mulher com quem o Leonardo teve algo sério antes de mim? Alguém que sumiu sem explicações? Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma resposta hesitante. Lembro de uma, sim. Loira, morena clara, era do interior do Mato Grosso. Ela viajou com a gente em algumas turnês. Depois sumiu. Mas tinha um detalhe que ninguém esquece. Ela usava um colar com uma pedra azul. Sempre. João anotou. Uma mulher misteriosa com um colar azul. Um filho ou filha desconhecido. Um pai que carrega culpa. E agora ele, no meio disso tudo. Mas a pergunta ainda martelava sua mente. Por que Leonardo escolheu contar isso só agora? E se essa pessoa já tivesse tentado entrar em contato com a família antes e tivesse sido ignorada? O que João estava prestes a descobrir poderia virar a história da família de cabeça para baixo. O colar azul. Nos dias seguintes, João mergulhou de cabeça na busca. Revirou álbuns antigos, ligou para músicos, ex-funcionários da equipe do pai, até mesmo para um ex-roadie que hoje vivia recluso no interior de Minas. Cada ligação trazia uma peça, uma lembrança, um fragmento de uma história mal contada. Mas ainda faltava o centro da equação. Quem era a mulher do colar azul? Foi então que, em uma conversa casual com um antigo fotógrafo que acompanhava os bastidores das turnês sertanejas, uma pista inesperada surgiu. Eu lembro dela sim. Era calada, mas sempre muito educada. O nome, se não me engano, era Érica. E aquele colar azul? Nunca tirava do pescoço. Inclusive, tem uma foto. A imagem chegou por mensagem. E lá estava ela, ao fundo de uma foto de Leonardo nos anos 90, uma jovem loira de expressão firme, de vestido simples e com o tal colar azul reluzindo sob o sol. João ampliou a imagem no celular. O rosto era vagamente familiar. Onde ele já tinha visto aquele olhar? Intrigado, fez uma busca reversa pela imagem. E, para seu espanto, surgiu um perfil nas redes sociais. O nome agora era diferente. Érica Oliveira.
No perfil, fotos recentes de uma mulher mais velha e uma legenda curiosa. A vida ensina que nem sempre a verdade vem de quem mais deveria contá-la. Mas o que mais chamou a atenção foi outra coisa. Uma foto publicada há poucas semanas. Um jovem rapaz de cabelo escuro, sorriso tímido e com traços surpreendentemente parecidos com os de João. Quem era aquele garoto? Por que o colar azul agora estava com ele? João sentiu o coração disparar. Teria finalmente encontrado seu irmão? Ou seria tudo apenas uma coincidência cruel do destino? A cara com o sangue. João não dormiu naquela noite. Ficou horas observando a foto do rapaz nas redes sociais de Érica Oliveira. O sorriso, o olhar, até o jeito de posar para a câmera, era como olhar para uma versão mais tímida de si mesmo. Era coincidência demais, ou era destino. Na manhã seguinte, com o coração acelerado e sem avisar ninguém, nem mesmo Leonardo, João pegou um voo para Cuiabá. Segundo o perfil, era lá que o garoto vivia. No caminho, pensamentos se atropelavam. E se não for nada? E se for tudo? Como ele vai reagir? E se nem souber da existência do meu pai? Horas depois, João estacionava em frente a uma escola de artes, o mesmo lugar onde o tal garoto, identificado apenas como Caio, costumava dar aulas de violão. Coincidência ou genética? Ele esperou o fim da aula. E então, quando viu o rapaz sair com o violão nas costas, engoliu seco e foi ao seu encontro. "Caio?" perguntou. O garoto se virou surpreso. "Sim, sou eu. Te conheço?" João hesitou. Nunca foi tão difícil falar. "Acho que talvez você não me conheça, mas acho que a gente tem mais em comum do que você imagina." Caio franziu a testa, confuso. João continuou. "Você conhece o cantor Leonardo?" O rosto de Caio mudou na hora. Ele olhou para os lados como se tentasse fugir da conversa. "Já ouvi falar, claro, mas por quê?" João puxou o celular e mostrou a imagem da mãe de Caio, jovem, com o colar azul. "Porque a sua mãe é essa mulher, certo?" Caio ficou pálido. "Quem é você, afinal?" João respirou fundo. "Eu sou João Guilherme, filho de Leonardo. E, talvez, seu irmão." Caio arregalou os olhos. A verdade começava a bater à porta dele também. Mas o que viria agora? Aceitação? Rejeição? Revolta? Ou um novo segredo prestes a explodir? A última verdade. Caio sentou no banco da praça em frente à escola, as mãos tremendo, os olhos fixos em João. "Ela nunca me falou. Sempre disse que meu pai era alguém do passado. Alguém que preferiu seguir a vida sem olhar para trás." João assentiu. "Foi o que ele fez com todos nós, de alguma forma. A diferença é que comigo ele ao menos reconheceu. Com você, ele se escondeu." O silêncio pesou. Caio parecia em conflito. "Então por que você veio? Para que mexer nisso agora?" João olhou para o horizonte, tentando conter a emoção. "Porque ninguém merece viver achando que é invisível. Porque eu também cresci com dúvidas, com julgamentos, com rótulos. E sei o quanto isso machuca. E porque mesmo com tudo, eu precisava te conhecer." Caio respirou fundo. "E o Leonardo? Sabe que você me encontrou?" João negou com a cabeça. "Ainda não, mas vai saber. E aí, ele vai ter que escolher, repetir os erros ou finalmente consertá-los." Naquele momento, os dois se encararam como se tentassem se reconhecer no outro. O mesmo sangue, histórias diferentes, um teve fama, outro o anonimato. Mas ambos carregavam as marcas de um pai ausente. Dias depois, João voltou a Goiânia. Sentou novamente diante de Leonardo, agora mais firme. "Eu encontrei ele." Leonardo arregalou os olhos. "Quem?" "Seu filho, o outro. O que você fingiu que não existia." Leonardo ficou em silêncio. Dessa vez, não havia como fugir. A verdade finalmente o havia alcançado. "Ele merece mais do que pensão, pai. Ele merece um nome, um lugar, uma história." Leonardo olhou para baixo. Pela primeira vez, talvez, reconhecendo não só o erro,
mas o tempo perdido. E João? Saiu dali diferente. Não mais o menino questionado, julgado ou calado, mas o homem que decidiu quebrar o ciclo, que foi atrás da verdade, mesmo que ela doesse. Porque no fim, mais forte do que o sangue é a coragem de encarar quem somos.